É muito comum com qualquer pessoa que inicie um programa de treinamento se obter bons resultados nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Mas chega uma determinada fase em que se começa a sentir uma dificuldade para se obter melhoras. Isso tanto na parte estética quanto na parte relacionada às capacidades físicas, aumento de força, resistência, potência. Isso ocorre devido ao corpo humano ele ter uma alta capacidade de se adaptar, né, a determinados esforços que são modelados pelo planejamento do treinamento, ou seja, ocorre uma estagnação. Para ilustrar, eu separei aqui dois gráficos bem simples, bem didáticos, um relacionado à parte de capacidade física, no caso a força, tá? E o outro relacionado à parte estética, relacionado ao peso corporal. Então o gráfico de força que a gente tem tempo de treino, tá, em semanas, e no outro eixo aqui o progresso. Então percebam que nas primeiras semanas o indivíduo ele tem um aumento de força relativamente alto. E à medida em que as semanas vão se passando, vai ficando mais difícil de aumentar essa força, ou seja, ele vai chegando num período de estagnação. Então a gente tem aqui uma janela de adaptação bem ampla e essa janela ela vai se fechando. No gráfico aqui em relação à diminuição do peso corporal, em relação ao emagrecimento, à medida que o tempo vai passando, vai se ficando mais difícil de perder peso. Então nas primeiras semanas você tem uma perda acentuada, e à medida em que se passam as semanas, a dificuldade ela aumenta. Quando identificado que o indivíduo se encontra nesse período, nesse platô, nessa fase de estagnação, é hora de entrarmos com algumas estratégias relacionadas ao treinamento. Além da parte nutricional, é claro, que precisa ser muito bem avaliada. Então o que pode ser feito? Trocar os exercícios, trocar a ordem dos exercícios, se trabalhar com intervalos diferenciados, se utilizar de vários métodos que temos hoje, principalmente no treinamento com pesos, drop set, triset, superset, rest pause e etc. Mas eu gostaria de deixar uma dica aqui relacionada ao volume e principalmente à intensidade do treinamento. Então, como exemplo aqui vamos pegar um caso clássico do treinamento com pesos, a musculação, para esta configuração de treino aqui, ó, 3 séries de 10 repetições com 1 minuto de intervalo. O problema não é o número de séries nem o número de repetições, o problema é o quanto tempo se fica fazendo este mesmo padrão. E tem pessoas que ficam meses com esta mesma configuração. Uma dica bem bacana então é que se faça o seguinte: aí indivíduos que treinam em média 3 vezes por semana. Na primeira semana, 3 séries de 15 a 20 repetições máximas. Então quando eu digo repetições máximas, é que acerte a carga para que faça no máximo 20 repetições, né? Que chegue à falha concêntrica entre 15 e 20 repetições, com um intervalo aí de 45 segundos. Então, como são repetições mais altas, acaba limitando um pouco a carga. Então, é uma carga de característica leve. Na semana seguinte, semana 2, 3 vezes de 4 a 6 repetições máximas com 2 minutos de intervalo. Então, no máximo 6 repetições, já permite uma carga bem mais alta, uma carga intensa. E na semana 3, 3 vezes de 8 a 10 repetições, né? Então já permite uma carga moderada, aí com intervalo de 1 minuto a 1 minuto e 30. Então percebam que ocorre uma oscilação, né, em relação à intensidade, em relação às cargas de semana para semana. Então é um caso que a gente chama de periodização ondulatória semanal. Eu usei no exemplo apenas 3 semanas, mas é claro que esse ciclo ele deve se prolongar, ele deve se repetir. Tá? O intuito aqui não é comparar a eficiência em relação às periodizações, mas sim de alertar para a importância da variabilidade de estímulos para que o organismo ele não caia numa rotina e continue tendo melhoras.